Nós vamos fazer hoje a correção da semana 3 do PET 5 do primeiro ano, para os alunos da Escola Estadual Padre João Vieira da Fonseca. Então, o que trata nesse PET, vou fazer a apresentação aqui. O PET, na semana 3, ele trata sobre o Teorema de Pitágoras e a trigonometria no triângulo retângulo. Essa matéria é de extrema importância, porque ela usa na física, igual nós estamos vendo aqui na eletricidade, na mecânica, na música, na topografia e outras engenharias. Ela é de extrema importância para o nosso conhecimento. Então, o primeiro passo que nós vamos ver, Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele foi desenvolvido a partir de um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo, ele tem o ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus fica oposto ao maior lado do triângulo, porque o tamanho do lado é proporcional ao tamanho do ângulo oposto. Essa é a lei dos senos, né? Então, como o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é o maior ângulo desse triângulo, então ele fica em frente ao maior lado. Esse maior lado, nós estamos representando pela letra A. E o nome que ele recebe é hipotenusa. Então, o lado maior, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Os outros dois lados, na verdade, aqui nós vamos chamá-los de B e C. Os lados B e C, eles são chamados de catetos. Então, os três elementos do triângulo retângulo são a hipotenusa e dois catetos. Então, o Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. E cabe a gente salientar que existe uma relação muito importante de proporcionalidade aqui, que é a relação 3, 4, 5, que foi a primeira relação do Teorema de Pitágoras. Então, quando tiver na proporção 3, 4, 5, não é nem necessário nós fazermos o Teorema de Pitágoras. Ó, 3, 4, 5. 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 é 9 mais 16. Está provado para nós. Mas aí, o que é a relação 3, 4, 5 eu estou falando? Se eu tiver aqui um triângulo retângulo e estiver mostrando que aqui mede 6 e aqui mede 8, eu sei, sem fazer o Pitágoras, que aqui vai medir 10. Por quê? A relação 3, 4, 5. O 6 é 2 vezes 3. O 4 é 2 vezes 4. Então, a hipotenusa será 2 vezes 5, considerando a relação 3, 4, 5. Agora, quem tiver dúvida, tiver medo de fazer isso, olha como dá certinho. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 100 ao quadrado é 36 mais 64. Dá sempre certo, viu? Essa é uma relação importante, mas existe qualquer outra situação, para qualquer outro tipo de triângulo, retângulo, é válido isso aí. E agora, nós vamos fazer a relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para outra tela, para ficar maior,
e vocês verem um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar ainda com o triângulo retângulo, mas em vez de nos utilizarmos do Pitágoras, nós vamos trabalhar com as relações trigonométricas. Então, a gente sabe que essa aqui é a hipotenusa, certo? A que está em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. E ao lado da hipotenusa eu tenho dois catetos. Se eu marcar esse ângulo aqui, eu vou chamar esse cateto de cateto oposto. E esse de cá é o adjacente. Adjacente porque ele está junto com o ângulo. Certo? Agora, se eu resolvesse marcar, vou colocar de caneta vermelha aqui para destacar. Se eu marcar esse ângulo beta aqui, se eu considerar esse ângulo, aí esse cateto aqui vai ser o meu cateto oposto a esse ângulo. E esse aqui é o cateto que vai estar junto. Então, ele será o cateto adjacente ao ângulo beta. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa, cateto adjacente ao ângulo alfa. Depois, eu tenho cateto oposto ao ângulo beta e cateto adjacente ao ângulo beta. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente depende de qual ângulo eu estou tomando por referência. Vamos voltar aqui para o nosso PET da semana 3. Então, nós já vimos o que é cateto oposto, cateto adjacente. Agora nós vamos ver as formas muito importantes. O seno de um ângulo, ele é, vamos anotar aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou chamar a hipotenusa aqui de H, viu? Posso chamar de A ou de H, tanto faz. O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, essas são as 3 relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora, vamos voltar ao nosso PET. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo e nele foi calculado a hipotenusa, chamando a hipotenusa de x, x ao quadrado é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, determinou que a hipotenusa aqui vale 17. Aí também achou o seno, o cosseno e a tangente. Observa que o seno é o cateto oposto a A, que é 15, sobre a hipotenusa. O seno de um ângulo é o cosseno do outro. E assim, vice-versa. E a tangente fica invertida. Por quê? Justamente porque o seno e o cosseno dependem do ângulo em que eu estou escolhendo. Aí o seno e o cosseno vão trocar. Então, vamos resolver as atividades número 1, na página 26 do nosso PET, volume 5. Considere o triângulo. Nós temos o triângulo aqui desenhado. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa está representada pela letra C. Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é o cateto A. Na letra C. E o adjacente? O adjacente é o B, porque o adjacente ele faz parte do ângulo. Aqui, ó. Esse cateto aqui está fazendo parte, é um dos lados
do ângulo alfa. Na letra D, cateto oposto a beta. O beta está aqui, oposto a ele é o B. E o adjacente a ele, que está formando o ângulo beta, é o A. Vamos ao número 2. Em cada caso, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos. Nós temos primeiro aqui um ângulo rosinha, o triângulo rosinha aqui. Vamos fazer primeiro esse triângulo. Primeiro nós vamos ter que encontrar esse cateto aqui que a gente não tem. O que nós sabemos é que a hipotenusa é 7. 7 ao quadrado é 2 ao quadrado mais x ao quadrado. 49 é 4 mais x ao quadrado. X ao quadrado é 49 menos 4. X ao quadrado é 45. X é a raiz quadrada de 45. Sabemos que o 45 não tem uma raiz exata. Então, nós vamos ter que fatorar. 45, a gente sabe que ele é 9 vezes 5. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, ele vai valer 3 raiz de 5. Agora, nós vamos achar o seno. O seno do ângulo vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o que a gente acabou de achar, sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, considerando que eu não posso deixar uma raiz no denominador. Então, eu vou ter que fazer um processo que vocês aprenderam no 9º ano, chamado de racionalização. Eu vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, a tangente do ângulo será 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vira raiz de 25. Raiz de 25 vale 5. 5 vezes 3, 15. Então, a tangente é 2 raiz de 5 sobre 15. 2 raiz de 5 sobre 15. Agora, ainda, continuando o número 2, nós vamos fazer o cálculo do outro triângulo que a gente tem aí. O outro triângulo, eu vou fazer um rabisquinho dele aqui para eu não esquecer as informações. Ó, 11, 60, e o ângulo que eu quero é esse aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer vai ser achar o valor da hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, vai dar 3.600 mais 121. A hipotenusa ao quadrado vai dar 3.721. A hipotenusa é a raiz de 3.721. A hipotenusa é 61. Então, agora nós vamos fazer o seno desse ângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não é necessário dividir, porque se nós dividirmos vai dar uma dízima periódica. E esse não é o nosso objetivo. Então, nós podemos deixar assim na forma de fração. Vamos, então, agora à questão número 3. Vou puxar a folha aqui.
Centralizar. Atividade número 3, agora na página 27 do PET, volume 5. Vamos abrir aqui a página. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno é igual a... Então, o seno do ângulo A. Cateto oposto, que está valendo 5, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, simplificando, vai dar 1 meio. Então, é a letra D. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Simplificou, deu a letra D. Vamos puxar aqui o número 4. Então, no número 4, nós vamos ter que verificar a questão verdadeira. Seno do ângulo alfa. MT é o cateto oposto. Pode ser? Sobre MT? Não. Seria MT sobre MN. Essa é falsa. MS. MS é o seno? Não, cateto adjacente, não é seno. Cosseno, PS. PS é cateto oposto, então não pode ser. MR é esse segmento aqui, ó. Cateto adjacente. Sobre MQ, que é a hipotenusa. Então, a verdadeira é a letra D, que é o cosseno do ângulo é o MR dividido pelo MQ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Poderia ser de qualquer um dos 3 triângulos aqui, tá? No triângulo ABC, retângulo em A, então vamos desenhar essa questão para ficar mais fácil. Vamos lá, então. No triângulo ABC, não vou desenhar muito bem desenhado, vou fazer um esquema de um triângulo retângulo, mais para a gente visualizar. Ele é retângulo em A. Aí eu vou chamar aqui de B e aqui de C. AB mede 8, BC mede 10 e AC mede 6. É aquela relação 3, 4, 5 que eu mostrei para vocês. Então, a tangente é 0,6. Vamos fazer o seno, a tangente de B. Tá tudo falando do ângulo B, então é desse ângulo aqui, tá? Seno do ângulo B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno vai ficar 3/5. 3/5 é 0,3. O cosseno do ângulo B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ficar 8/10, que vai dar 0,8. E a tangente de B é o cateto oposto sobre o adjacente, que vai dar 0,75. Aí vamos ver. A tangente é 0,6? Não é. A tangente é 0,75. O cosseno é 0,8? É. O cosseno é 0,8. Então, essa é a verdadeira, letra B. O seno é 0,75? Não, o seno é 0,3. A tangente é 0? Não, a tangente é 0,75. Então, a alternativa correta foi a letra B. Vamos, então, agora para a questão número 6. Temos aqui a questão número 6. Então, nós temos um terreno, ele é um quadrilátero, né? Quadrilátero, e ele é
um ângulo reto aqui no A e um ângulo reto aqui de cá. E esse terreno, ele foi repartido aqui. A gente sabe que o ângulo AD e AB tem a mesma medida. E sabemos que o BD é o dobro da medida do DC. Está desenhado certinho aqui para nós. Agora, pede. O ângulo do vértice B desse terreno médio, eu quero saber esse ângulo. Eu prefiro fazer um esquema dessa questão aqui, para mostrar para vocês, para ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Só um minutinho. Eu vou fazer um esquema aqui. Não vai ser um desenho muito bem feitinho, não. Vamos primeiro olhar esse aqui. Se aqui é X e aqui é X, aqui é um ângulo reto, certo? Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui mede 90, a soma desse ângulo, só um minutinho que eu vou puxar aqui para vocês verem melhor. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse ângulo mede 90. 180 menos 90 fica 90. Quer dizer que a soma desses dois ângulos é 90. Olhando a lei do seno, o ângulo é proporcional ao lado oposto. Se esses dois lados são iguais, faz com que estes dois ângulos também sejam iguais, ou seja, tenham a mesma medida, sejam congruentes. Se a soma dos dois é 90, é porque cada um deles mede 45 graus. Está definido. Cada um vai medir 45 graus. Vamos agora para outra parte da nossa figura. Aqui chamou Y e aqui chamou de 2Y. Então, vamos terminar nosso desenho aqui. Considerando, não ficou muito perfeito não, tá? Que aquele é retângulo. E considerando que eu quero achar esse ângulo, aqui mede Y e aqui mede 2Y. Cateto, oposto e hipotenusa. Então, o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1/2. Qual é o ângulo que tem seno de 1/2? É o ângulo de 30 graus. O seno dele é 1/2. Então, aqui mede 30 graus. 45 graus mais 30 graus, a resposta é 75 graus, que é a letra B. Vamos agora ao número 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento, com uma de suas extremidades fixada no solo e a outra a uma distância de 80 centímetros ou 0,8 metros do topo do mastro da bandeira. O ângulo formado é de 36 graus. Aí passou para nós o seno de 36 e o cosseno. Então, o comprimento do mastro, que está representado aqui pela letra X, ele é igual a. Esse aqui é o cateto oposto. Essa aqui é a hipotenusa. Então, nós vamos utilizar, para fazer a questão 7, o seno do ângulo, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Nosso caso é de 36 graus. O seno de 36 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno a gente não precisa decorar, só dos ângulos notáveis, tá? Quando for outro ângulo diferente, eles vão passar para nós, igual passou aí. X é igual a 5,9 metros, que é
a resposta da letra A. Finalizamos, então, mais uma semana do PET. Na próxima semana, eu quero que vocês me entreguem o PET volume 5, semana 4. Aí vai falar desses ângulos notáveis que eu comentei com vocês, tá? Nós vamos usar as mesmas fórmulas e nós vamos falar dos ângulos notáveis que vocês precisam saber de cor. E vocês vão fazer mais alguns exercícios e entregar para mim na próxima quarta-feira, que será dia 4 de novembro. Aguardo vocês.